espero que vocês estejam bem. O enunciado estava completo no slide anterior, mas eu dividi ele em partes aqui, porque senão não ia caber a nossa resolução toda. Então eu vou ler primeiro, depois a gente comenta. Então esse exercício fala que o ouro é um dos metais mais utilizados pela indústria joalheira. Como o ouro puro é muito maleável, os joalheiros costumam fundi-lo com outros metais, como a prata e o cobre, para compor ligas mais resistentes para a confecção de joias. Agora vem a pergunta, né? Ali era a contextualização. A fim de classificar o grau de pureza de ouro em uma determinada liga, a indústria joalheira criou o quilate, que ele vai representar aqui como K maiúsculo. O ouro é considerado N quilates quando N sobre 24, N 24 avos de sua massa for ouro, sendo N um número inteiro entre 1 e 24. Então, quer dizer que se o N fosse 24, a gente teria 24 sobre 24 da massa sendo ouro. Então, quer dizer que ele é só de ouro. Então, seriam 24 quilates. Aí é o que ele fala em seguida, né? Então, assim, segundo essa classificação, ouro 24 quilates é aquele no qual 24 de 24 partes são ouro. O ouro 18 quilates, por exemplo, é composto de 6 partes de ouro e 6 partes de outro metal. Então, das 24 partes, 18 são ouro e 6 é o que falta para completar os 24, né? São outra coisa. Aí ele explicou todo esse rolê aí, isso explica porque os quilates determinam o preço da coisa, né? Quanto mais quilates, mais ouro, mais caro. E aí ele fala pra gente supor que um joalheiro confeccionou um anel de ouro 18 quilates, maciço, utilizando apenas ouro e prata. Então, a outra parte ali, as 6 partes do outro metal são prata. Determine a densidade desse anel, sabendo que as massas específicas de ouro e da prata são, respectivamente, 20 gramas por centímetro cúbico e 10 gramas por centímetro cúbico. E aí, esse exercício fica clara a diferença entre massa específica e densidade, né? Quando a gente fala de massa específica, a gente está se referindo a um material. Então, seria a densidade daquele material, por isso a gente chama de massa específica. Quando a gente fala em densidade mesmo, a gente está se referindo a um corpo que pode ser formado de vários materiais diferentes. No caso desse anel, seria ouro e prata, os dois materiais diferentes. Então, para a gente ver a densidade do anel, a gente vai dividir a massa do anel pelo volume do anel. Então, a gente vai ter que pensar no anel todo, que é a soma da parte de ouro com a parte de prata. No caso, as 18 partes de ouro e as 6 partes de prata. Então, a massa do anel vai ser a massa do ouro mais a massa da prata, e o volume do anel vai ser o volume do ouro mais o volume da prata. Daí, a gente vai descobrir a densidade do anel. Entenderam a ideia? Ok, mas e aí? Eu não sei nada além dos 18 quilates. A gente só sabe que 18 partes de 24 são ouro. Se a gente simplificar esse 18 sobre 24, a gente vai chegar em 6 oitavos e a gente consegue simplificar de novo, isso vai dar 3 quartos. O que significa que 0,75 do anel, então 0,75 seria 75% do anel, da massa do anel, na verdade, porque ele falou ali atrás que era a massa. Então, 75% da massa do anel é ouro, enquanto 25%, que é o que sobrou, vai ser prata. Ok. Isso fala pra gente a relação entre as massas ali em cima. Tá vendo que ele tá falando das massas? Então, a massa de ouro é 75% da massa do anel, que eu vou chamar de eminho, tipo, geral. E a massa de prata seria 0,25 do anel. Aí, eu vou fazer uma divisão aqui, porque a gente vai precisar usar as densidades, as massas específicas, na verdade, do ouro e da prata que ele deu pra gente, né? E por que a gente vai precisar delas? Porque aqui a gente tem uma relação entre as massas, que para a parte de cima da nossa densidade é ótima, a gente vai somar 0,75 com 0,25 vai dar a massa do anel. Mas a gente não sabe os volumes. Então, para a gente descobrir os volumes, a gente vai ter que pensar na parte do ouro, usando a densidade do ouro, a massa específica do ouro, para descobrir o volume do ouro, para daí colocar lá embaixo. E a mesma coisa para a prata, para daí colocar lá embaixo e somar. Entenderam a ideia? Então, vamos lá. A gente tem a massa específica do ouro, que é 20 gramas por centímetro cúbico, e da prata é 10 gramas por centímetro cúbico. A gente vai querer o volume do ouro e o volume da prata, para daí substituir na densidade e chegar em alguma coisa. Então, massa específica, mesma coisa, a mesma fórmula da densidade, massa dividido por volume. Então, 20 vai ser igual a massa, que é 0,75 m, dividido pelo volume de ouro. Aí eu vou inverter o 20 com o volume de ouro ali, multiplicando em x, ou já passando, de fato, trocado, né, que é o que vai acontecer agora. Então, o volume de ouro vai ser 0,75 m sobre 20.
Se eu fizer 0,75 dividido por 20, eu chego em 0,0375. E o M continua ali quietinho, porque eu não sei o valor dele. Eu vou fazer a mesma coisa com a prata, só que a conta é um pouco mais fácil, que é 10, né? Então, eu vou falar que a massa específica da prata, que é 10, é igual a 0,25m, que é a massa da prata, dividido pelo volume da prata, multiplica em x, passo 10 dividindo. O volume da prata vai ser 0,25m dividido por 10, se eu fiquei na frente, aí, que vai dar 0,025m. Beleza. Aí a gente tem os volumes separados, a gente pode somar eles aqui, nessa última equaçãozinha. A gente tem as massas separadas, a gente vai somar eles aqui. E percebe o quanto é importante ter sobrado M nesses volumes, porque ele vai cortar com M de cima para sobrar só um resultado, que é o que a gente quer saber, né? Sem M's nenhums, porque ninguém falou de M nesse exercício, a gente só enfiou ele aí na nossa conta porque a gente precisava de uma suposta massa aí. A gente poderia supor, inclusive, quanto seria essa massa, mas não seria o adequado, né? Então, vamos fazer com M mesmo. 0,75M mais 0,25M dá 1M em cima. 0,0375M mais 0,025M é uma conta que a gente tem que tomar muito cuidado, porque são números diferentes de casas depois da vírgula. Então, a gente tem que igualar as casas primeiro. Então, eu tenho que olhar, ó, tem 4 casas decimais no 0,0375. Tem o 0, 3, o 7 e o 5, é tudo que está depois da vírgula. Então, eu tenho que pôr mais um zero lá no outro número, que é 0,025, eu vou pôr um zero. Então, vai ficar 0,0250. É a mesma coisa. Só que para eu somar, eu preciso do mesmo número de casas para eu ficar com vírgula embaixo de vírgula. E aí, fazer uma soma normal. Então, lá em cima tinha M, e embaixo ficou com 0,0625M. E aí, M em cima com M embaixo. Cancela os M's. E aí, a nossa conta vai ser 1 em cima, que foi o que sobrou, quando não sobra nada é 1, dividido por 0,0625. Aí, para a gente fazer essa conta bonita, a gente iguala as casas decimais. Então, vamos pôr 4 casas depois da vírgula ali no 1 e cortar a vírgula. Então, vai ficar 10.000 dividido por 625, que dá exatamente 16. E as nossas unidades eram sempre gramas e centímetros cúbicos. Então, isso vai estar em gramas por centímetros cúbicos, que é exatamente o que fala na letra C para a densidade do anel. E aí, só um parênteses para a gente confirmar se faz sentido a nossa lógica, a gente tinha 18 partes de ouro para 6 partes de prata. Portanto, a densidade tinha que ser muito mais perto da densidade do ouro do que da densidade da prata. 16 é muito mais perto de 20 do que de 10, então parecia bom, só que a maioria das alternativas era, né? Então, esse raciocínio não ajudaria a gente a chegar exatamente na resposta, mas ajuda a gente a ter um desconfiômetro aí se faz sentido a nossa resposta ou não. Se tivesse mais prata do que ouro, aí a densidade seria muito mais próxima da prata, e as primeiras alternativas A e a B talvez fizessem mais sentido, dependendo da porcentagem, logicamente. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê de novo depois de amanhã. Se vocês tiverem dúvida, deixem nos comentários. E se gostaram, deixem um joinha. Muito obrigada. Tchau, tchau.